Yo, what's up guys, Teacher Paul over here, e hoje eu queria fazer um monovlog para vocês. Um monovlog falando de inglês. Como que eu faço para pensar em inglês? Hoje não tem roteiro, hoje não tem dica, hoje só tem eu e você conversando e eu falando com você sobre as minhas experiências, sobre as experiências dos meus alunos. Para você que quer aprender inglês, não sabe como, não sabe por onde, então vamos conversar aqui, ó. Teacher com aluno, tá? Vamos conversar e eu vou tentar ajudar vocês. Eu tenho tido bastante perguntas, né? Pessoas querendo saber como que eles fazem para ficar fluente, quanto tempo demora, e eu vou tirar essas dúvidas aqui agora para vocês. Primeiramente, qual que é o segredo de você aprender o inglês? Bom, qualquer idioma que você vai aprender, você tem que pensar: o que eu quero atingir? Eu quero atingir fluência, eu quero atingir o meu nicho de trabalho, o que eu quero fazer com isso? E aí você vai ter um nicho, um ramo, né? Porque o que é fluência para você? Porque esse negócio assim, tipo, eu ser fluente. Tá, legal, eu ser fluente é uma coisa assim que, tipo, ele tá aberto para interpretação. Que fluência pode ser você conseguir ter uma conversa, né, fluida. E para outra pessoa, fluência pode ser, tipo, saber todas as palavras do dicionário. Enfim, é muito relativo esse negócio de fluência. Então, primeiro você tem que pensar qual que é o seu nicho. Depois que você atingir, tipo, o que eu quero atingir esse tipo, e os prazos também, vai ser muito mais fácil para você. E seja realístico, você não vai atingir fluência de inglês em 3 meses. Uma pessoa que falou para você que fez isso, ele já tinha estudado outros idiomas, ele já tinha uma outra mentalidade, ele é um autodidata, ou sei lá, ele é um gênio, mas em 3 meses é muito difícil você atingir fluência ou proficiência no inglês. Você pode ter fluência em um certo nicho, né? Então, talvez isso que ele quis dizer. Porque, por exemplo, em 3 meses, se eu praticar todos os dias, se eu me dedicar, eu consigo dar aula de alemão. Não tem problema nenhum. Eu consigo fazer isso. Então, eu consigo falar alemão em 3 meses, dar uma aula e me comunicar. Mas eu, de forma alguma, vou ser fluente no sentido de conversar com nativos, ter conversas longas. Isso é praticamente impossível. E se as pessoas que falam que conseguem fazer isso, ou ela, tipo, está te enganando, ou ela fala o suficiente para se comunicar, mas ela não está fluente de jeito algum. São muitas palavras, são mais de 200 mil palavras que você tem que aprender, e em 3 meses é praticamente impossível você memorizar tudo isso. Então, primeiro, pense assim, o que você quer atingir? Entendeu? Então, no inglês é a mesma coisa. Você vai conseguir atingir um nível bom em 3 meses, se você quiser, se você estudar, se dedicar, ok? Sem entender o que é fluência. E aí vocês vão conseguir atingir uma meta mais realística e não vão desanimar do idioma. Segundo passo, você já entendeu o que você quer, onde você quer chegar, quanto tempo você quer chegar lá. Segundo passo, vocês têm que saber que o inglês é diferente do português. Então, ele também. Então você começa a pensar em inglês, tá? O que é pensar em inglês? Todo mundo fala, eu preciso pensar em inglês. Quando que eu começo a pensar em inglês? Como que eu posso fazer para pensar em inglês? Bom, basicamente, pensar em inglês é você usar expressões do inglês sem ter que traduzir. A pessoa, por exemplo, falar a palavra whatever. Whatever, você tem que entender em que contexto ele entra. Ou então, anyway. Anyway, você tem que entender no que contexto ele entra. Então, por exemplo, eu estou conversando com você sobre um assunto, eu falo assim, anyway, e eu mudo de assunto. Você não precisa saber o que significa anyway. Você precisa saber que anyway é usado para você trocar de assunto ou para você dar continuidade a uma outra linha de pensamentos. Então, estou falando de uma coisa, anyway, tipo, né? Anyway, vou mudar de assunto, vou falar sobre outra coisa. Anyway, de qualquer forma, de qualquer modo, enfim. Então você não precisa saber o que ele significa, você só precisa saber quando usar ele. E isso vai te ajudar a pensar em inglês. Então você vai começar a pensar em inglês de uma forma que você vai encaixar palavras em momentos que você sabe que é apropriado. Você não precisa pensar em inglês, tipo, eu vou pensar em inglês, tipo, da forma, eu tenho que fazer comida hoje. Então você não vai pensar, I have to cook today. Não é isso que é pensar em inglês. Pensar em inglês é você pensar como um gringo.
É você pensar como uma pessoa que fala o idioma. É você pensar igual eles. Por que a gente fala, por exemplo, no inglês, lost and found? No português a gente fala achados e perdidos. No inglês a gente fala lost and found. Por que o lost vem antes? No inglês, lost and found. Se você começa a pensar igual americano, ou então pessoas que falam inglês, você vai entender que lost é porque a pessoa perdeu primeiro, and found, e alguém achou. Então, primeiro, o que acontece? Você perde um item, alguém acha, e pronto. Então, é perdidos e achados, porque você perdeu e alguém achou. No português, a gente fala achados e perdidos. Eu não sei o porquê, não sei qual que é a lógica disso, mas eu sei que é isso. Mas em inglês, se você pensar como americano, você pensa lost and found. Pronto, então lost and found. Alguém perdeu, você achou. Aí você pensa em inglês. Se você for pensar também em par ou ímpar, no inglês a gente não fala par ou ímpar. A gente fala odd and even, que quer dizer ímpar e par. Odd or even. Ímpar ou par. Por que a gente fala ímpar ou par? Porque o primeiro número é ímpar. Número 1 é ímpar. 0 é neutro. Então, 0 é neutro, 1 é ímpar. Então, por isso que a gente fala odd or even. Então, se você pensar como americano, você vai falar assim, odd or even. E aí você vai entender, né, que a gente, digo, os gringos, as pessoas que cresceram com o inglês como primeiro idioma, pensa dessa forma. Então, eu fico falando a gente, mas é porque eu aprendi inglês como primeiro idioma e tal, então, nós aqui que moramos aqui fora, que temos o inglês como primeiro idioma, eu fico falando a gente, tá, eu sou brasileiro, eu aceito que eu sou brasileiro, mas vamos dizer os gringos. Então, quem fala inglês como primeiro idioma, né, inglês nativo, pensa dessa forma. Então, ele fala algumas coisas e ele entende. Então, você tem que falar algumas coisas no inglês e entender. Talvez você fala até sem entender, mas você fala porque você entende o contexto. Então, no inglês, por exemplo, a gente fala algumas coisas que a gente não pensa para falar. E é isso que é pensar em inglês. É quando você insere uma palavra ali, sem mesmo você, entender o que quer dizer no português, mas você entende o que é no inglês. Então, você fala algumas palavras, tipo anyway, ou então by the way. By the way é eu esqueci de falar alguma coisa para você, e agora eu acabei de lembrar, então by the way. Eu quero continuar essa conversa, mas eu lembrei de outra coisa, então eu falo assim, by the way. By the way, by the way. Então, by the way é uma palavra, você precisa saber o que ele significa, porque se você for trazer ao pé da letra, você vai entender por o caminho. By the way, não faz sentido, então não traduza. Entenda que você precisa usar o by the way quando você lembra de falar alguma coisa para a pessoa. Sim, by the way. Pronto, você entendeu que by the way é isso. Quando eu lembrei de uma coisa, quero falar para você e assim, fugindo um pouco do assunto. Então, by the way, acabei de lembrar aqui. Outra coisa que você poderia falar é just in case. Just in case. Just in case não existe no português. Pelo menos eu não estou lembrando aqui qual que é a expressão, just in case. Então, por exemplo, não tá chovendo. Tá com cara de chuva, mas não tá chovendo. Então eu falo para você, leva esse guarda-chuva just in case. Just in case, ou seja, no caso de chuva, não sei se é isso em português, mas em inglês, just in case é quando você quer prevenir algo de acontecer. Então, por exemplo, você está prevendo que algo pode acontecer, você vai se assegurar de alguma coisa. Então você fala assim, faça isso just in case. Just in case. Just in case. Então faça isso just in case. Entendeu? E aí você vai usando essas palavras e aí você nem precisa traduzir. Tem palavras que eu falo, por exemplo, que eu nem sei o que significa no português. Eu demoro para entender. Eu fico pensando, mas o que isso quer dizer em português? E isso não é só comigo, isso também é com os alunos meus. Tem vários, na verdade, alunos meus que já começaram a entrar nessa fase de falar alguma coisa, né, misturar inglês com português. E isso que é pensar em inglês. É quando você fala uma coisa porque você entende o contexto, você entende a referência e você entende quando e como usar, sem ter que traduzir. E é isso que você tem que começar a fazer para você poder pensar em inglês. Você tem que pegar uma palavra ou uma frase ou um idiom, né, uma expressão, e usar ele no momento certo. Sem procurar tradução, sem se preocupar com a origem, sabe? Sem se preocupar com nada. É só você usar porque é ali que usa, entendeu? E é isso que acontece. Então, por exemplo, mamão com açúcar.
Por que a gente fala mamão com açúcar? Da onde veio isso? Quem que inventou isso? Não interessa. Quando a gente quer aprender um idioma, a gente tem que aprender que mamão com açúcar quer dizer que é muito fácil. Então, no inglês, a gente fala uma coisa parecida. Por exemplo, easy peasy. Easy peasy. Ou então, a piece of cake. Vamos traduzir ao pé da letra? A piece of cake. Um pedaço de bolo. E aí? O que quer dizer um pedaço de bolo? A piece of cake. Entendeu? Você não precisa entender o que é piece of cake. Você só precisa saber que a piece of cake é quando eu quero falar que algo é muito fácil. Então eu falo assim, this is a piece of cake. This is a piece of cake. E pronto, você já começou a pensar em inglês, já está começando a entrar nesse universo do inglês. Então quando você se submerge, né, no idioma, em nada assim você vai precisar de tradução, você só precisa de contexto. E assim, para você praticar essa noção assim de entender pelo contexto, eu peço para vocês, assistam Mr. Bean. Porque aí você vai entender pelo contexto, não pelo idioma dele, porque ele não fala, né? Então você vai entender, tipo, entendi o que está acontecendo aqui, você vai começar a associar. Então esse é o primeiro ponto de contato para você pegar as coisas, o contexto no ar. Então você vai assistindo lá, você, entendi. Você só vai entender por que é engraçado quando você souber da cultura britânica e tudo mais. Mas você assistindo no Mr. Bean, isso vai te ajudar a pegar o contexto no ar, sem ter nenhuma fala. Depois que você assistir Mr. Bean, aí você pode assistir um sitcom. Sitcom é mais leve. Se você não quiser assistir sitcom, por exemplo, Friends, ou então How I Met Your Mother, ou então qualquer sitcom que é comédia de situação, até tipo um Maluco no Pedaço, tem que assistir em inglês, tá? Senão você assistindo dublado você não vai aprender inglês. Mas você assistindo isso, você vai pegar mais contexto e você vai entender melhor. Então esse é o passo número 3. Depois que você já entender tudo isso, colocar isso na sua cabeça, começa a se envolver no mundo do inglês. Assiste filmes em inglês, ouça podcasts em inglês, ouça rádios em inglês e começa a se envolver com isso. Mas olha, não só ouça. Quando eu falo ouça ou assista, você tem que estar o seu caderno na mão. Igual você faz as aulas aqui. Você sempre tem que assistir as coisas com o caderno na mão, anotando e depois de anotar, pesquisando. Porque, por exemplo, se eu for assistir ou se eu vou ouvir uma rádio em chinês, não interessa se eu demorar um ano, se eu passar um ano ouvindo a rádio, eu não vou aprender chinês. Eu não vou entender contexto nenhum. Eu só vou ouvir um monte de chinês, eu vou gastar meu tempo. Então no inglês é a mesma coisa. Primeiro você começa associando, assistindo. Depois que você tem uma base de inglês, você começa a ouvir rádio e tudo mais. Porque aí você vai pegando palavras. Então eu não recomendo você ouvir rádio se você é muito básico. Se você é uma pessoa que tem uma noção de inglês, ouça rádio. Mas você ouve rádio com papel, caneta na mão, para você anotar palavras novas, para você anotar vocabulário novo. É assim que a gente aprende, absorvendo, pegando informação um do outro. Primeiro, se você não fala nada de inglês, assiste Mr. Bean, depois assiste sitcoms, depois assiste. Primeiro você vai assistir, anotando sempre. Por exemplo, a pessoa segurou um book na mão, falou assim, this book is yours. Você vai entender que book é livro, tá? Então você vai entender pelo contexto. E aí, quando aparece uma palavra que você não sabe, anota. Mas teacher, eu não sei nada. Então anote todas as palavras. E aí você vai pesquisar, vai ver a tradução e vai pesquisar. Então é assim que você começa, tá? Então lembra desses 3 passos. Saiba onde você quer chegar, qual que é o seu nicho. Porque assim, quando você aprende uma coisa fazendo algo que você gosta, você é um médico, aprende inglês assistindo Dr. House, né? Tudo bem que é muito avançado, mas você é do seu ramo, né? Você é advogado, aprende inglês assistindo Suits. Você é um marqueteiro, por exemplo, publicidade, propaganda, assiste inglês assistindo Mad Men. Entendeu? Então você pode assistir essas séries que tem na Netflix que vai te ajudar. Mas sempre assiste com papel e caneta na mão, ok? Então, lembra, primeiro passo, saiba onde você quer chegar. Saiba o seu nível, saiba o seu nicho. Mas eu sou uma pessoa que trabalha no comércio. Tá, então você assiste um sitcom. Enfim, sempre tem uma coisa que você gosta. Sempre assiste uma coisa que você gosta. E outra, não assiste uma vez só. Repita. Assiste o mesmo episódio 30, 40, 50 vezes, até você entender cada palavra que está sendo dita ali, ok? Segundo passo,
começa a tentar pensar em inglês. Esquece o seu idioma, esquece as suas regras gramaticais. Lembra que o inglês é um idioma novo, então você tem que estar aberto a novas coisas, novas culturas, enfim. E o número 3, comece a se mergulhar no mundo do inglês. Assiste tudo em inglês, muda o seu celular para inglês, faça um monte de coisa que esqueça o português. O português você vai usar só para para viver no Brasil, ou então viver aqui fora, e dependendo do que você trabalha, enfim, só para questão de trabalho e de sobrevivência, quando você vai no mercado e tal. Mas quando você está sozinho, ou então quando você está com uns amigos, ou então com pessoas que também querem aprender inglês, fale inglês. Fale inglês sempre, ok? Ouça, assista, faça tudo em inglês. Usa o seu celular em inglês, tudo em inglês, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a dica de hoje. É isso que eu quero falar com vocês. E me diz, o que vocês acham? O que vocês já fazem isso? Tem te ajudado? Como que é a sua experiência? Deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me pergunte. E também eu vou começar a fazer o Teacher Paul Responde. Então eu quero que vocês me mandem perguntas para eu responder. Na próxima semana eu vou fazer um vídeo Teacher Paul Responde. Vou pegar suas perguntas e vou responder para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Desculpa a minha voz, eu estou um pouco gripado ainda, então a minha voz está um pouco mais cansada. Não sei se vocês perceberam isso, mas às vezes ela falha. E eu também falo muito, Eu falo bastante durante o dia. E chega esse horário, a minha voz também não tá das melhores. Mas eu tô me recuperando da gripe. Obrigado vocês que falaram get well soon. Obrigado vocês que falaram para eu me recuperar rápido. E é isso daí, pessoal. Amanhã tem vídeo novo. Vejo vocês aqui de volta nesse canal. Curte, compartilhe, chame seus amigos. Se inscreva se você não se inscreveu. E te vejo amanhã. Thank you guys. See you tomorrow. Bye bye.